Quando eu tinha 19 anos e fazia a 13ª classe, eu já tinha o meu primeiro emprego como programador web. Eu estou aqui hoje para te mostrar como é que eu consegui e dar dicas práticas de como é que você pode conseguir. Lembrando que o que aconteceu comigo pode ser que não vai acontecer contigo, porque temos que ser justos e sinceros de que há uma porcentagem de sorte em tudo isso. Não é sorte, há uma porcentagem de acaso em tudo isso. E este vídeo está aqui para te ajudar você a saber o que você precisa fazer para potencialmente conseguir um emprego aqui em Angola no mercado de programação ou tecnologia. Quando eu estava a fazer a 13ª classe, eu estava cansado de ter que pedir 500 kwanza, 300 kwanza para meter saldo de dados. E vocês sabem que para estudar programação você precisa de ter sempre net. Na minha casa não tinha net, então eu tinha que todos os dias colocar saldo. Isso me irritava bastante. Então eu queria muito conseguir emprego. Eu pesquisei várias e várias vezes formas de conseguir emprego ou de monetizar as minhas habilidades aqui em Angola. E a primeira coisa que eu fiz foi criar uma conta no LinkedIn. Em seguida eu criei o meu currículo. Na altura meu currículo não era tão profissional assim, mas era um currículo que dava para entender. E com o tempo eu fui fazendo candidaturas. Mas algo que me ajudou bastante foi criar um prompt para o ChatGPT. Nesse prompt eu pedi para ele fazer uma varredura na internet e encontrar as empresas que publicaram candidatura nas últimas 2 semanas e para ele me dar no final o e-mail. Quando eu recebia esses e-mails, eu procurava saber qual é a vaga que aquela empresa específica quer. Em seguida, criava uma carta de apresentação e mandava juntamente com o meu CV. Eu fazia isso quase todos os dias. Já mandei mais de 50 candidaturas. Já me inscrevi em mais de 50 candidaturas. Mas, um certo dia, eu recebi uma ligação do RH de uma das empresas. E ele me agendou um teste psicotécnico para começar o processo de candidatura nessa mesma empresa. Ou melhor, o processo de seleção nessa mesma empresa. No teste psicotécnico teve muitos exercícios de JavaScript, mas baseado e virado para a lógica de programação. Então, eu te aconselho muito que você tenha lógica de programação muito bem estruturada na tua cabeça. Se quer saber como é que eu consegui em 30 dias, veja esse vídeo aqui ou procura aqui no canal que vai encontrar. Depois de fazer o teste psicotécnico, eles me mandaram para casa. Quando eu cheguei em casa, eles me ligaram e disseram que eu estava aprovado para a segunda fase da seleção, que seria uma entrevista. Na entrevista, eu fui com 2 armas principais. A primeira era uma página que falava sobre mim, ou melhor, um portfólio. E tinha um projeto em desenvolvimento que era fora da curva. Depois eu vou te explicar como é que funcionava esse projeto. Então, quando eu mostrei o meu CV, quando eu mostrei o meu portfólio, o pessoal gostou bastante e teve aquela conversa, aquele diálogo, tem aquela coisa de tentar convencer o recrutador, entre outros. O sistema em questão era um sistema de gerenciamento escolar. Nesse sistema tinha gerenciamento de turma, lançamento de notas, gestão dos professores, programa escolar e toda aquela infraestrutura que um sistema de gestão escolar devia ter. Então foi um sistema meio diferente para eles e eles gostaram bastante. Parecia que estava correndo tudo bem. Só que o recrutador me disse que os projetos eram bons, mas não se aplicava para a vaga que eu estava me candidatar, que no caso era de programador web. Ele pediu para mim lhe enviar 10 sites institucionais para ele analisar como é que eu estruturava as divs, como é que eu colocava o header, o footer, entre outros. Ele quer saber como é que eu organizava e saber se tinha bons conceitos de UI e UX designer. Então, esses projetos eu não tinha de início. Eu fui para casa, disse que iria lhe enviar. Quando eu cheguei em casa, eu pesquisei, procurei no meu computador e tinha 5 sites parecidos desse gênero, mas faltava mais 5. Então o que eu fiz? Eu criei os outros 5 numa noite. Foram noites perdidas
para tentar construir um site que eles iriam gostar. Então se matei. E naquela época eu não usava a IA para criar site. Então teve uma época da noite que eu estava se matar com um bug muito simples, que todo mundo já passou, que era centralizar uma div. No card dos preços tinha um card que era para estar centralizado e eu não estava conseguindo centralizar aquilo. Tive que fazer várias pesquisas, entre outros. Como eu não tinha internet, não conseguia fazer pesquisas precisas, nem conseguia utilizar, por exemplo, uma IA ou um ChatGPT da vida para nos dar a centralizar com mais facilidade. Mas depois de tudo eu consegui centralizar aquela div, consegui organizar tudo. Quando eram por volta das 6 horas, eu já estava com tudo concluído. Peguei, hospedei tudo na minha conta do Netlify. Para quem não conhece, Netlify é uma plataforma de hospedagem gratuita. Utilizei. E depois de hospedar, quando eram 7 horas de ponto, eu tinha tudo e mandei os 10 links ou os links dos 10 projetos para ele. Em seguida, com tanto sono que eu tinha, acabei dormindo. Quando eu acordei, por volta das 11 horas, eu recebi uma ligação desse mesmo recrutador. Ele disse que gostou dos projetos e que em 2 semanas iria me ligar para eu poder ir lá e começar o trabalho. Passou a primeira semana, nada. Segunda semana, nada. Eu achei que já nem iria mais ser contratado. Mas no início da terceira semana, me chamaram e eu fui lá. E dessa maneira eu consegui o meu primeiro emprego. E agora eu estou aqui para te mostrar quais são as 3 coisas que me ajudaram a conseguir esse emprego. E você talvez percebeu ao longo da história. Mas a primeira dica é criar um portfólio. Você deve criar projetos, vários projetos de diferentes segmentos. Por exemplo, de uma farmácia, de uma empresa de contabilidade, de um spa, de um hotel, de um restaurante. Cria vários projetos e coloca num só sítio ou num só site. Nós chamamos de portfólio. Mas antes disso você tem que ter o teu currículo. É muito, mas muito importante. Muitos acham que currículo não diz nada, mas é o primeiro documento que as empresas vejam antes de olhar para o teu portfólio. Então, organiza o teu currículo, depois olha no teu portfólio. Coloca coisas importantes. Não coloca uma landing page do Mário ou essas que todo mundo costuma fazer no Brasil. Coloca uma landing page verdadeira ou que resolve problemas reais do nosso mercado de programação aqui em Angola. A segunda dica que eu te dou é utiliza as ferramentas modernas. Falo propriamente da IA. Você pode criar um pronto parecido com o que eu fiz ou criar um melhor. Há um nível de infinidade quando você utiliza a IA. Mas não deixe de aprender lógica de programação. Porque hoje em dia parece que já nem é mais necessário porque tem IA. Mas a IA não conhece a infraestrutura. A IA não faz tudo. Eu até acho que a IA, a intenção no início era com que ela viesse para nos substituir. Mas não vai conseguir. A terceira dica é venda capacidade e não nível de escolaridade. O que eu digo com isso? Quando eu estava prestes a ir na entrevista, eu estava a fazer a 13ª classe. Mas eu dei a entender que eu já tinha terminado o ensino médio. Então, você não precisa terminar o ensino médio, você não precisa fazer faculdade para começar. Se você entende a base, se você tem capacidade, você consegue fazer isso. Eu não estou a dizer que vais conseguir em todos os casos. No meu caso, passou, sem eles perceberam, porque era o último ano e no último ano do ensino médio quase nunca tem aula e eu não precisava ir para as aulas. Apenas tinha que ter o estágio. O que eu fiz? Eu fiz do trabalho o meu estágio. Então você tem que procurar se adaptar, ser flexível. Se você acha que não vai conseguir, termina o ensino médio e comece. Se você acha que não vai conseguir o ensino médio, termina a faculdade e comece. Mas comece o mais cedo possível. Este foi o meu primeiro contato com programação ou com o mercado de programação aqui em Angola. Mas ao longo desse tempo eu pude ver que existem vários piscos, várias burlas, que quase todos os programadores caem.
Se não queres cair nessas burlas, veja o próximo vídeo que eu vou te mostrar qual é essa burla e como é que você pode prevenir dela.